pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia. Essa playlist de vários vídeos, ou seja, tudo de fisiologia, nós temos aqui no canal gratuito para você. E claro, com base no livro Gaito de Fisiologia e no Silverton. Também tem outros agregados, mas o principal são esses dois. Agora, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é algo bem simples e gratuito também. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, se inscreveu, já está participando aqui com a gente. Lembrando, de segunda a sexta, temos vídeos novos aqui todos esses dias, sem falta, referente à área da saúde. Temos tudo aqui da área da saúde gratuito. Beleza? Então vamos logo ao que interessa, vamos dar mais um passo referente à nossa neurofisiologia. Vamos lá! Então galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a neuróglia. O que a gente pode falar sobre essa neuróglia ou as células da glia? Galera, quando a gente fala dessas células, nós temos que lembrar que elas estão ali juntamente com os neurônios, né, compondo o nosso tecido nervoso, do nosso sistema nervoso. E claro, essas células possuem várias funções. Claro, a gente vai falar cada uma delas daqui a pouco, mas já destacando algumas características, ela dá suporte ao tecido nervoso e também aos neurônios, vai dar proteção, vai dar a ele uma certa forma ali de ajuda àquele tecido com um reparo, caso exista ali algum dano. Também uma reciclagem, se assim a gente pode dizer, referente ao líquido intersticial desse nosso tecido. Também vamos ter uma capacidade de isolamento, dando proteção a esse sistema nervoso. Vai ter também a capacidade de depuração de neurotransmissores. Enfim, são inúmeras funções que a gente vai destrinchar hoje nesse vídeo. E galera, quando a gente fala dessas células da glia, a gente tem que destacar que a gente separa, né, ou a literatura separa essas células em dois grupos, que seria a macróglia, ou macroglia, como você preferir, e tem a micróglia, ou microglia. Tranquilo? Esses dois grupos estariam aí compondo exatamente essas células da glia, que existem várias funções, como a gente citou. Agora, a macroglia, né, ou macróglia, ela tem ali algumas células, né, dentro desse grupo. E a gente cita os oligodendrócitos, as células de Schwann, as células ependimárias, enfim, são inúmeras essas células da glia que vão estar ali, de certa forma, realizando alguma função nesse sistema nervoso. E tem, claro, ali o grupo da micróglia ou microglia, beleza? Então vamos destrinchar primeiro esse grupo da macroglia, que seria os oligodendrócitos, células de Schwann, células ependimárias, enfim. Vamos falar um pouquinho mais delas e suas funções, características agora. Galera, começando um pouquinho aí falando dos oligodendrócitos. Quando a gente fala de oligodendrócito, a gente tem que lembrar dos neurônios. Sim, galera, lembra do neurônio que ele possui ali, né, os dendritos, o corpo do nosso neurônio, a gente falou isso no vídeo passado, e tem ali o axônio. Porém, esse axônio ele é isolado eletricamente por um lipídio, né, uma capa de lipídio que reveste esse axônio de forma intercalar. Lembra que a gente viu isso? Pois é, e essa capa de lipídio que isola exatamente esse axônio do nosso neurônio vai ser a famosa bainha de mielina. Aí o que tem a ver, né, bainha de mielina com oligodendrócito? Tudo a ver, galera. Quem vai produzir essa bainha de mielina são os oligodendrócitos. Porém, aqui neste caso, nós vamos ter duas células que produzem essa bainha de mielina. No oligodendrócito, eles vão estar produzindo essa bainha de mielina, só que lá no nosso sistema nervoso central. Guarda isso. Oligodendrócito produz a bainha de mielina, que vai revestir o axônio do nosso neurônio,
porém aonde? No sistema nervoso central. Guarda isso, hein? Guarda isso, beleza? Outro ponto, esse oligodendrócito, um oligodendrócito, consegue revestir ou fazer ali várias bainhas de mielina, beleza? Guarda isso também. E galera, também eu tenho que destacar para você uma parte clínica que um tipo de problema que de certa forma comprometeria esses oligodendrócitos seria a esclerose múltipla. E de certa forma, se eu prejudico o oligodendrócito, eu vou ter o quê? Prejudicado também essa bainha de mielina que reveste os nossos axônios desse neurônio. Tranquilo? Então nós falamos dos oligodendrócitos. O que eles fazem? Produção da bainha de mielina, do axônio do neurônio, aonde? No sistema nervoso central. Beleza? Oligodendrócito, ó, já foi. Células de Schwann. Galera, a célula de Schwann, ela também vai produzir a bainha de mielina. Ela também produz a bainha de mielina que reveste o axônio do neurônio. Porém, a grande diferença dos oligodendrócitos é que essa célula de Schwann vai produzir essa bainha de mielina no nosso sistema nervoso periférico. Lembra que a gente falou que é importante? O oligodendrócito produz, porém no sistema nervoso central. E aqui a célula de Schwann produz no sistema nervoso periférico. Tranquilo? Outro ponto. Quando a gente fala da célula de Schwann, ela forma essa bainha de mielina, porém, uma célula de Schwann vai formar apenas uma bainha de mielina. Beleza? 1 para 1. Ao contrário do oligodendrócito, que a gente falou que uma célula vai revestir vários ali no caso. Tranquilo? Então essa é a grande diferença. Lembrando que a principal, oligodendrócito, sistema nervoso central. Célula de Schwann, sistema nervoso periférico. E galera, também outra célula importante são as células ependimárias. Essas células ependimárias, galera, em sua maioria, vai ser ciliada. E qual a importância dessas células ependimárias? A produção do líquido cefalorraquídeo, beleza? Produz esse líquido que vai estar ali compondo esse sistema nervoso e que vai, de certa forma, produzir, liberar e movimentar. Por isso que a gente falou, em sua maioria, essas células são ciliadas, possibilitando o movimento desse líquido nesse tecido nervoso. E agora, galera, nós vamos falar aí de uma célula praticamente principal desse nosso tecido. Todas elas são importantes, claramente, mas essa aqui exerce inúmeras e inúmeras funções. Essa célula que a gente chama de astrócitos, e a gente fala de astrócitos, por quê? Parece uma estrela aí, fala astros, né? Estrela, astrócito, que a gente vê que ela é toda estrelada mesmo, né? Toda ramificada, assim, parece uma estrela, né? Puxando um pouquinho ali a corda, parece. Beleza? Os astrócitos, além de ter essa forma aí, elas possuem os filamentos intermediários, que vão dar ali certa forma a essa célula. Lembrando que ela tem muitas funções, inúmeras. Para você ter uma ideia, ela faz sustentação, ela ajuda no reparo do tecido nervoso, ela ajuda até mesmo, galera, na nutrição dos neurônios, ligando um neurônio ao capilar. Olha como é importante. Se não tivesse essa célula, o neurônio não tinha nutrição. Beleza? Então ela liga o neurônio ao capilar, possibilitando a nutrição desse tecido. Belezinha? Além disso, a gente tem que lembrar que ela é capaz até mesmo de transformar glicose em lactato. Outro ponto, ela possui inúmeros receptores para neurotransmissores, o que significa que ela consegue responder a várias respostas do nosso sistema nervoso. Ou seja, se eu tenho um neurotransmissor que se liga àquele receptor, ele vai gerar um sinal. Então, se ele possui vários receptores, ele consegue interpretar vários sinais. E isso é super importante. Outro ponto também é que ela possui ali uma certa capacidade de isolar esse sistema nervoso,
que de certa forma aí forma a barreira hematoencefálica. De certa forma, eita que eu tô trocando as palavras. Mas enfim, ela faz uma barreira, ajuda a isolar esse sistema nervoso que vai ter uma função de proteção. Lembrando também, galera, que esses astrócitos, eles possuem as junções comunicantes, que vai possibilitar, né, a comunicação dessa célula com o resto do nosso tecido nervoso, apesar de fazer o que a gente falou agora há pouco, promover o isolamento desse tecido do meio externo, que de certa forma vai ter uma função aí de controle do que entra e sai, e proteção de qualquer agente, até mesmo de fármacos. Belezinha? Isso a gente fala melhor lá em farmacologia aqui no canal, tem vários vídeos. Tranquilo? Só você procurar aí. Agora, também é importante a gente destacar, galera, a micróglia ou microglia, que a gente falou lá no início. Falamos aí do grupo da macróglia e agora vamos falar da microglia. O que seria essa célula? Galera, aqui a gente destaca que ela tem vários prolongamentos, um núcleo que praticamente é alongado, como a gente vê nessa imagem. Então ela tem essa característica, prolongamentos e o núcleo alongado. E ela tem uma função basicamente de fagocitose. Seria como se fossem os macrófagos do nosso sistema nervoso. Beleza? Guarda isso, que é importante. E claro, ela tem origem da sua formação ali da linhagem sanguínea. Claramente, se a gente fala aí de células que fazem essa fagocitose, a gente lembra exatamente de células precursoras sanguíneas. Belezinha? Então, galera, com isso a gente finaliza mais um resuminho, mais uma aula. E peço para você se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo de Fisiologia. Valeu?